Olá, este é o programa Em Tese, um espaço para divulgar os trabalhos científicos realizados pelos pesquisadores da UFPR. O nosso convidado de hoje é o professor Walter Beger, graduado em Oceanologia na FURG, Fundação Universidade Federal do Rio Grande, com mestrado, doutorado e pós-doutorado em Biologia na Idaho State University, nos Estados Unidos. O professor atua no Departamento de Zoologia da Universidade Federal do Paraná e integra o GIA, Grupo Integrado de Aquicultura e Estudos Ambientais. Professor, muito obrigada pela presença. Como é que é o funcionamento deste grupo, do GIA? O Grupo Integrado de Aquicultura e Estudos Ambientais, ele foi criado por volta de 1998, aproximadamente, por dois laboratórios, basicamente, que era o Laboratório de Aquicultura e o Laboratório de Patologia de Organismos Aquáticos, das agrárias e o outro do setor de ciências biológicas. E o nosso interesse era levar a universidade junto ao processo produtivo, levando todo o resultado de pesquisas que a gente desenvolvendo na época e vem desenvolvendo ainda, né, para o processo produtivo e, consequentemente, aproximar a universidade da comunidade. O GIA, desde então, em função dos nossos primeiros trabalhos, começou a ser requisitado para fazer uma série de trabalhos também de avaliação de impacto ambiental e de resolução de problemas ambientais. E hoje ele atua em áreas tão diversas quanto resolução de problemas socioeconômicos, organização de cadeia produtiva, produção de organismos aquáticos não só com objetivo de cultivo, mas também para repovoamento. Nós temos hoje um laboratório de genética de populações que trabalha com genética de conservação, na avaliação de estratégias de conservação, e nós temos atuado não só no estado do Paraná, mas também em outros estados. Uma das frentes de atuação, uma das pesquisas realizadas pelo grupo é essa do caranguejo-uçá. Isso. E como é que vocês chegaram, né, a essa pesquisa e a essa doença, né, a doença do caranguejo letárgico? O que é isso? Você quer a história inteira? Eu quero. Foi durante o primeiro derramamento de petróleo que ocorreu foi o derramamento de petróleo que ocorreu na Baía de Guanabara, eu não me lembro bem de que ano foi, acho que foi em 99 ou 2000, que o GIA foi convidado a desenvolver um trabalho de produção de larvas de caranguejo-uçá, com a finalidade de repovoar a região de manguezais, especialmente de áreas protegidas na Baía de Guanabara, que haviam sido impactadas pelo petróleo. Esse foi um projeto financiado pela Petrobras e foi desenvolvida principalmente pelo professor Antônio Ostrenski, que é o coordenador do nosso grupo, e foi montado, a gente começou a trabalhar com caranguejo-uçá com o objetivo de produção naquele momento. Foi um trabalho feito em São Mateus, no Espírito Santo, e depois de muita briga, e talvez no futuro o Antônio possa explicar um pouquinho mais essa história, porque é bem interessante, muita luta em tentar entender, em tentar desenvolver o pacote tecnológico de produção de larvas, que conseguiu-se produzir essas larvas e essas larvas foram liberadas na Baía de Guanabara. Posteriormente, esse projeto teve continuidade aqui no estado do Paraná. O GIA vem desenvolvendo ações de repovoamento no estado do Paraná, inicialmente com o financiamento da Petrobras, hoje com o financiamento do governo do estado, e liberado cerca de 2 milhões de larvas por ano. Então, eu acredito que nós já tenhamos liberado cerca de 6 a 8 milhões de larvas, principalmente na região de Antonina, aqui no estado do Paraná. Desde 1997, a gente tem registros de que tenha ocorrido mortandades meio extensas no nordeste do Brasil de populações de caranguejo-uçá. E essa tecnologia desenvolvida pelo GIA, com o repovoamento e reprodução do caranguejo-uçá, fez com que alguns dos nossos professores fossem convidados para reuniões que ocorreram em 2003 no estado da Bahia, no estado de Sergipe, que tinham como objetivo tentar achar soluções para esse problema de mortandade, essa mortandade extensa que vinha acontecendo e que está se ampliando em termos geográficos e temporais, né? Na primeira reunião houve toda uma discussão sobre a origem do problema dessa doença, que nós denominamos de doença do caranguejo letárgico, em um trabalho em 2005. E, posteriormente, houve uma reunião que foi uma complementação da reunião na Bahia, na região de Caravelas, em Aracaju, Sergipe, e o governo do estado de Sergipe se interessou pelo problema,
também por causa de uma tradição do estado de Sergipe com a culinária, onde o caranguejo na culinária é bastante importante. Tem até uma região em Aracaju chamada a Passarela do Caranguejo, de tão tradicional que é. E o nome de Sergipe, traduzindo o nome de Sergipe, quer dizer o Rio dos Caranguejos. Então a tradição do sergipano e do estado de Sergipe como todo um caranguejo é muito grande. Então a partir daí foi que eles se interessaram só em 2004, apesar da doença ter começado em 1997, nós achamos que ela começou em 1997, a partir daí é que nós iniciamos o nosso trabalho de pesquisa com o financiamento do governo do estado de Sergipe através da CODISE, que é um órgão vinculado ao governo do estado. E assim, quais as características dessa doença, né? Como é que fica o animal? O nome é doença do caranguejo letárgico exatamente porque ele fica muito lerdo. Ele sai da toca e não consegue se alimentar, ele não tem controle da movimentação das suas pernas, que é aquela garra que ele utiliza para defesa e para se alimentar. Você pode botar o dedo ali dentro, num caranguejo adulto, isso no mínimo ia doer bastante, mas um animal doente, ele simplesmente não tem força suficiente para apertar o dedo ou fazer qualquer outra atividade. Existem alguns relatos de catadores de que ele tem tremedeiras também, o que sugeria na época um dano no sistema nervoso. Nós não chegamos a observar a tremedeira, mas certamente fica muito letárgico e se por um acaso ele é catado com esses sinais clínicos, ele morre em cerca de 30 minutos. Então, se ele é catado pelo catador e o catador leva para vender, em 30 minutos ele está morto, ele passa a ser um caranguejo imprestável, porque ninguém vende caranguejo morto. Né? Então, essa doença do caranguejo letárgico descreve mais ou menos os sintomas que o animal apresenta. Um dos testes que vocês fizeram a medição, era pegar o caranguejo, virar ao contrário, para ver se ele conseguia desvirar e caminhar. É uma das medições. Logo no começo, nas primeiras coletas que nós realizamos, a nossa intenção era pegar animais que tivessem diferentes níveis da doença, né? Estivessem mais avançado ou logo no começo. E em função dessas características da doença, um dos métodos que nós utilizamos para medir o comprometimento do animal em relação à DCL, esse é o termo que a gente usa para a doença do caranguejo letárgico, foi virar ele de cabeça para baixo e contar quanto tempo ele demora para voltar. Não é de cabeça para baixo, porque eles não têm cabeça, né? Cefalotórax. Virar ao contrário. E aí ele recuperava a posição normal e a gente contava esse tempo, fazia isso aproximadamente umas 3 a 5 vezes, fazia uma média e a gente tinha um índice de grau de comprometimento desse animal. E aí nós podíamos entrar dentro do animal. E aí fizemos toda uma série de exames com o objetivo de tentar correlacionar eventuais organismos patogênicos encontrados com um grau de comprometimento do animal que foi medido com o tempo que ele demora para recuperar a posição original. Que trabalho foi feito, né? Foram estudadas a musculatura do animal, e órgãos? Então, nessas primeiras abordagens, o que nós fizemos foi olhar absolutamente tudo que a gente podia. Então, nós coletamos desses animais hemolinfa, que é o sangue do caranguejo, coletamos todos os tecidos possíveis de se coletar e trabalhamos principalmente a nível de microscopia óptica, corte histológico, histopatologia, usando técnicas de histoquímica e também de microscopia eletrônica. Basicamente foi isso que nós fizemos no começo, né? Buscar encontrar organismos ou formas de vida dentro desse caranguejo que pudessem ser correlacionadas com o grau de comprometimento do animal. É uma primeira abordagem na tentativa de detectar que agente patogênico estava causando a DCL. E o que é que estava causando? O que causa a DCL, e isso é resultado não só desse primeiro trabalho, mas de todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo, é um fungo do grupo das leveduras negras, provavelmente da espécie Exophiala psicrófila, que é um fungo reconhecidamente patogênico de organismos aquáticos, muito comum em salmão, por exemplo. O programa Em Tese vai para um rápido intervalo e nós voltamos daqui a pouquinho. Quem está doente não tem tempo a perder e o Hospital de Clínicas sabe disso.
Então, para diminuir as longas filas, foi criado um novo sistema de atendimento. Se não for emergência, a unidade de saúde da prefeitura mais perto da sua casa resolve o problema. Agora, se o seu caso é uma urgência, dirija-se rapidamente ao posto 24 horas do seu bairro. Lá você será examinado e, caso não seja possível socorrê-lo, o próprio posto encaminha você ao pronto atendimento do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. É assim, por meio dos postos de saúde, que é marcado seu atendimento na Central de Agendamento de Consultas do HC, localizada no andar térreo do anexo B. Lá, sua consulta e seus exames são marcados num único local, reduzindo a circulação pelos corredores e o tempo de espera em diversas filas. Esta central de agendamento também oferece um ambiente mais adequado e com maior conforto, proporcionando um acolhimento digno e humanizado, com mais qualidade, respeito e rapidez, que é muito importante para quem está doente. Cobras e Lagartos, o talk show mais inteligente e divertido da TV Paranaense. Toda sexta-feira, 19h, UFPR TV, levando a Universidade Federal até você. O programa Em Tese está de volta, conversando com o professor Walter Beger a respeito da doença do caranguejo letárgico. Professor, o senhor, no último bloco, havia falado que é uma espécie de fungo que causa esse problema todo. Como é que foi possível identificar isso? É um processo muito complexo para se chegar até esse agente especificamente? Foi. Eu acho que não seria se tivesse na mão de uma pessoa que fosse especialista em microbiologia e, portanto, é imprescindível falar no nome da professora Vânia Vicente, do Departamento de Patologia, que nos ajuda ainda no desenvolvimento desse projeto bastante. Mas o nosso protocolo para chegar a essa conclusão foi paralelo, nós tivemos esforços paralelos. O meu laboratório trabalhou principalmente na parte de extração do DNA do organismo. Evidentemente, a gente tinha toda a parte de morfologia, caracterização morfológica, e depois, na extração do DNA do organismo a partir da hemolinfa, nós tivemos que desenvolver toda uma metodologia específica para isso. E uma vez tendo a sequência de alguns genes, o que nós fizemos foi comparar esses genes com sequências de DNA disponíveis em bancos de dados de DNA, como o GenBank nos Estados Unidos. E aí nós chegamos à conclusão que era esse fungo e, paralelamente, a professora Vânia, fazendo isolamento desse fungo e cultivando esse fungo em laboratório, chegou à mesma conclusão, utilizando só características morfológicas do animal. Então, foi um tempo onde havia muita dúvida, mas o interessante é que foram dois esforços paralelos, a gente não tinha muita comunicação, a gente evitava falar um com o outro, mas chegamos à mesma conclusão. E já há uma ideia do porquê da presença desse fungo nos caranguejos? Não, infelizmente não. Nós estamos numa fase, terminando um trabalho de prospecção desse fungo em 4 estuários do estado de Sergipe. Isso foi feito durante a época de inverno, que é quando não ocorre mortandade. A mortandade geralmente ocorre no verão e cerca de 2 semanas a 1 mês após um comportamento do caranguejo que a gente chama de andada, quando eles saem para copular. Até hoje, em todos os trabalhos que nós fizemos, nós não conseguimos encontrar o caranguejo em nenhum compartimento do meio ambiente, ou seja, em nenhuma outra espécie de animal, no solo ou nas plantas, porque alguns desses fungos são saprófagos, eles se alimentam de planta em decomposição, mas até então, até agora, até hoje, nós não conseguimos detectar a presença do fungo, exceto em caranguejo-sá e um único indivíduo de guaiamum, que é uma outra espécie de caranguejo que também vive nas regiões um pouco mais altas do mangue. Então, nós, por exemplo, os camarões de viveiros que foram culpados por essa enfermidade durante muitos e muitos anos, de uma forma um pouco especulativa, eu diria, não apresentavam qualquer evidência de presença desse fungo do Exophiala psicrófila nos seus tecidos. Então, também o solo
presente nos viveiros de cultivo de camarão também estavam isentos do fungo, assim como as plantas próximas dos viveiros. Como é que é definido o local de coleta dos animais que são estudados? Quais os procedimentos? Depende do objetivo. Nos primeiros momentos, nós estamos interessados, ou ainda estamos interessados, em descrever toda a dinâmica da enfermidade. Então, as coletas eram feitas em locais onde a enfermidade estava acontecendo. Então, ela não acontece, como eu disse, ela não acontece em todos os lugares, em todos os anos. Ela acontece esporadicamente, geralmente no verão, e se aconteceu mortandade o ano passado num determinado lugar, isso não quer dizer que no mesmo lugar vai acontecer no próximo ano. Então, nós temos pessoas que nos contactam e nos dizem que está havendo mortandade. Hoje, por exemplo, nós temos 2 focos grandes de mortandade, que é em Vitória, no Espírito Santo, que é um novo local de contaminação pela DCL, e em Caravelas, a gente já teve o contato na semana passada, que está havendo uma outra mortandade muito grande na região de Caravelas. Então, nesse ponto, a gente desloca uma equipe para coletar material lá. Nesse trabalho do Sergipe, foi não só uma tentativa de tentar determinar qual é a dinâmica, qual é a origem da doença, tentando fazer uma prospecção do fungo em vários ambientes associados ao manguezal e também ao camarão de cultivo, que é o Vanamei, e especialmente porque o Vanamei foi culpado durante muito tempo por ser o transmissor da enfermidade, mas também a gente tinha um interesse em desenvolver uma análise de risco, em que nós pudéssemos traçar o risco de uma determinada população de caranguejo a ter a mortandade na próxima fase de mortandade, que seria na época do verão até maio aproximadamente. Para a população que vive dessa coleta? Essa talvez seja o maior drama. Nós estamos falando de uma população que são comunidades costeiras, de pessoas que são talvez uma das comunidades mais pobres do litoral brasileiro. Vai ser catador de caranguejo, aquela pessoa que não tem um barco, que não tem recursos para comprar uma rede e que depende desse recurso para a sua sobrevivência. Existe alguma maneira de prevenir essa mortandade? Apesar de que, como o senhor falou, pode ocorrer em determinado momento, em determinada região, num ano, no outro não. Qual a maneira de prevenir? Existem estudos nesse sentido? Essa é uma discussão grande dentro do grupo, entre as pessoas que trabalham nesse projeto, porque quando começou a faltar caranguejo, por exemplo, em Sergipe, na Bahia, em Pernambuco, a cultura é tão grande que eles iam buscar caranguejo em outros lugares. Então, para você ter uma ideia, a região de Camamu, que é essa que eu acabei de falar na Bahia, no sul da Bahia, e haviam barcos que desciam de Pernambuco e de Sergipe, cheios de catadores, que desciam nos mangues, catavam os caranguejos, botavam no barco e levavam de volta para Sergipe. O mesmo acontecia em outras regiões, como no Maranhão, por exemplo. E muitas vezes eles fratam até ônibus para fazer isso daí. Então, o preço do caranguejo ficou 5 vezes mais caro. E algumas pessoas sugerem que talvez esse movimento de pessoas vindo de regiões infectadas para regiões que não estão contaminadas tenha sido responsável por trazer essa enfermidade. A região de São Mateus, aparentemente, é a mesma coisa. O IBAMA teve aparentemente um esforço de tentar impedir que catadores baianos entrassem no Espírito Santo para catar caranguejo e suprir o mercado baiano, mas, evidentemente, isso é uma coisa muito complicada, né? Nós estamos lidando com recurso federal, né? E eles são brasileiros e teriam direito de entrar. Então, aí nós ainda não temos muita certeza do que acontece. Nós estamos com alguns testes tentando avaliar se o fungo é capaz de sobreviver na água do mar durante um certo período. Quais os próximos passos da pesquisa? Nós, na realidade, terminamos várias outras coisas que a gente não conversou aqui. Uma delas foi aplicar o postulado de Koch, que exige que a confirmação de um agente patogênico seja feita de forma experimental. Nós já fizemos os primeiros experimentos com essa finalidade com resultados positivos, ou seja, a inclusão do fungo no tecido do caranguejo fez com que esses caranguejos morressem em cerca de 18 dias. E eu acredito que as próximas etapas vão ser necessariamente sobre forma de dispersão e de transmissão desse fungo entre um caranguejo e outro. E como é que esse fungo chega onde chega e na velocidade que está chegando. Então, nós estamos falando aí de 1 ano para chegar de 2004
a 2005 para chegar no Espírito Santo, do sul da Bahia para o Espírito Santo, uns 400, 500 quilômetros. Então, esses mecanismos têm que ser bem entendidos para que a gente possa tentar evitar a entrada dessa doença em regiões que sejam ainda isentas dela. O interessante é que mortandades foram reportadas por pescadores, por catadores, há 50 anos atrás. Então, você me perguntou sobre a origem do fungo. Nós não sabemos ainda dessa origem, nós temos algumas hipóteses, mas o fato de alguns catadores mais velhos estarem nos contando que mortandades semelhantes aconteceram há 50 anos atrás, nos sugere que a gente pode estar olhando um processo cíclico, epidêmico cíclico, muito mais do que isso, um ano, mas um ciclo de 50, 60 anos, o que é possível para algumas enfermidades. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no Em prazer. Tese. E o Em Tese fica por aqui. Mande suas críticas e sugestões para o endereço emtese@ufpr.br. Até o próximo programa.